Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Valens Arte. Eu sou o Dinho, ao meu lado tenho a da Rosa. No episódio de hoje vamos falar sobre modificações corporais. Exatamente. Se ainda não conhecem o nosso projeto ou não viram o primeiro episódio, aproveitem para dar uma vista de olhos. Lá explicamos melhor o conceito do projeto e quem somos. Mas hoje vamos focar-nos neste tema que está literalmente na pele de muita gente. Há quem o veja como arte, quem o veja como moda e ainda quem torça ao nariz. Mas a verdade é que estas práticas sempre estiveram ligadas à identidade, à expressão pessoal e não só. Por isso vamos perceber de onde vêm, o que representam no passado, o que representam hoje e o porquê de ainda causarem tanta discussão. Para nos ajudar a perceber melhor este tema, temos connosco um convidado especial que trabalha diariamente nesta área, o artista Pedro Vicente. Olá Vicente, bem-vindo. Obrigado por aceitares o nosso convite. Para quem não te conhece, queres falar um pouco sobre ti? Alô, então desde já, obrigado pelo convite. Então, sou o Vicente, eu tenho 22 anos, sou de Santarém e sou tatuador já há 5 anos. Faço também outras coisas, não sou só tatuador, mas é o meu ganha-pão e o meu grande ofício. Eu tenho um estúdio em Santarém, em Lisboa, e pronto, vou fazendo assim a minha vida aos poucos e tentar espalhar uma beca da minha arte por aí. Bem, como é que começou o mundo, a jornada no mundo da tatuagem? Houve alguém que te inspirou a seguir esta área ou foi algo que sempre quiseste fazer? É curioso, eu comecei, imagina, como 99% dos tatuadores, eu já desenhava antes, quando era mais novo, durante as aulas riscava-me todo, mas nunca, para mim ser tatuador nunca tinha sido de facto uma opção. Portanto, eu estudei outras coisas, estudei animação 2D, estive num curso regular de artes, e para mim isso nunca tinha sido uma opção de tatuar. Até que um dia comecei de facto a recapitular e a perceber, ok, eu adoro desenhar na pele, é uma cena nova, um novo mídia, porque não experimentar? E entretanto comecei a ganhar um grande fascínio pela cena e pronto, fui tirar o curso e mandei-me de cabeça e olha cá estamos. O que é que te inspira a criar? Tens algum estilo com que te identifiques mais ou não? Sim, acho que o que me inspira é tudo aquilo que me rodeia, né? Tento-me rodear das pessoas certas, malta que também me motiva e também caminha no mesmo sentido que eu. Também malta é talentosa, meus amigos, e aqueles que estão comigo também é só grandes artistas. E tenho vários estilos, mesmo dentro da tatuagem há várias referências, vários artistas que me influenciam diariamente e de quem eu tiro várias referências. Sabes, algo que eu acho bastante interessante é que as tatuagens não são nada recentes, ao contrário do que algumas pessoas possam até pensar. E vão direcionar mais a este tipo de modificação, porque pronto, é a tua área. Estamos a falar de milhares de anos de história das mesmas. Enquanto tatuador tens essa noção histórica. Sentes que o teu trabalho também vem dessas tradições ou de alguma maneira está ligado a elas? Claro, o meu trabalho é, no fundo, é a continuação de toda uma tradição, né? Hoje em dia já com propósitos completamente diferentes e costumes completamente diferentes, e mesmo as técnicas, os materiais, tudo. A tatuagem só tem vindo a evoluir, né? É uma coisa já pré-histórica, mas sim, vai estar sempre de alguma forma ligado a essas raízes históricas que tem, claro. Já que estamos a falar dos primórdios das tatuagens, naquela altura era uma questão de estética ou tinha outros significados? Sim, também poderia ser estética. Há vários relatos, desde múmias, o Iceman, vários relatos. Muitos deles também, especialmente na parte das múmias, há muitas mulheres que têm tatuagens na zona do abdômen, tudo mais, e que os cientistas e quem trata dessa parte de pesquisar sobre isso acreditam que estejam ligados à fertilidade e cenas, medicinas alternativas. Pronto. Olha, já que tocaste no caso do Iceman, acho que, se não me engano, é o caso mais antigo registado, é o Otzi, o Homem do Gelo. É uma múmia com cerca de 5.300 anos, encontrada nos Alpes em 1991.
Ele possuía cerca de 60 tatuagens, lá está, consistindo em linhas e pontos feitos a carvão. E lá está, os cientistas acreditam que era para fins terapêuticos, indicando então uma prática ancestral. Sim, e era uma coisa muito primitiva na altura. Ou seja, desde cedo o ser humano usava o corpo como uma espécie de amuleto, não apenas por estética. Há registros de múmias egípcias femininas de cerca de 2000 anos antes de Cristo, com tatuagens para cultuar as deusas da fertilidade. Para além das tatuagens, existem evidências de que os piercings existem desde a pré-história. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, eram usados no Egito como símbolo de poder, enquanto em civilizações como a Maia e a Azteca tinham funções religiosas. Estes foram alguns dos exemplos que existem destas práticas, mas lá está, existem outras culturas ou momentos históricos. Não é? Há algum em específico que tu consideres mais marcante na evolução das modificações? Não, se calhar eu tendo a ter um fascínio mais por um do que por outro, mas todos eles foram importantes e foram que nos guiaram até aqui. Mas não sei, acho que não consigo responder essa pergunta. Todos influenciaram para estarmos aqui hoje, seja de body mods mesmo, ou relacionados à tatuagem ou aos piercings, todos nos trouxeram até cá. Realmente. Então, e enquanto às escarificações, queres explicar-nos no que consiste essa prática? Sim, consigo explicar assim de leve. Também não sou profissional, mas as scarifications começaram também com uma das modificações corporais, uma cena muito sagrada, um ritual. Começou nas tribos, em África e na Oceania, e era feito basicamente em 2 momentos. Eles muitas das vezes ainda nem sequer tinham calendário nem marcavam idades, mas havia ali mais ou menos um momento de transição em que passavas de criança a jovem e depois de jovem a adulto, e eles faziam nessas 2 transições, e era todo um momento era feito pelo bladesmith, o cutileiro da vila, e era feito sobre uma árvore específica, numa cama de folhas dessa mesma árvore, e pronto, era toda uma cerimónia. E de criança para jovem era feito na cara, e de jovem para adulto era feito na zona do abdômen. E pronto, entretanto, esta prática já evoluiu muito e hoje em dia já não carrega quase conotação religiosa nem sagrada nenhuma e é muito mais feito só por mera estética do que espiritualidade. Bem, sinceramente não sabia mesmo muito. Tinha estudado um pouquinho, mas não sabia assim a história. E é incrível como desde sempre o corpo humano era usado para uma forma de comunicação, de expressão. É mesmo, mas com o passar do tempo essas práticas começaram a ser vistas de outra forma. Infelizmente. Bem, consegue-nos explicar o porquê de começar a existir todo um preconceito à volta das modificações? Sim, então, a tatuagem sempre teve esta conotação mais negativa, porque ela teve muitas vezes associada a atos mais marginais, ou, por exemplo, as tatuagens eram muito usadas nos campos de concentração, para marcar os prisioneiros, mesmo nas próprias prisões, muitos marinheiros ou piratas. Também sempre tiveram muitas tatuagens, ou seja, ela sempre esteve ligada a grupos mais marginais e daí haver essa conotação, apesar de hoje em dia a tatuagem ainda sendo, aliás, exatamente contrariamente sendo como era antigamente, a tatuagem hoje em dia é um acessório de luxo, mas ainda assim continua a haver uma grande conotação negativa ligada a elas, apesar de hoje em dia estar muito melhor. Já antigamente o preconceito era muito maior. Estamos mesmo a nível de trabalho, hoje em dia já é muito mais aceito, mas ainda assim, obviamente, continuam a acontecer certas situações, não é? Sim. Isso é bastante interessante. Tipo, aquilo que antigamente era visto como algo, sei lá, arte, digamos assim, na altura. Eu considero. Pronto. Era visto como arte e expressão pessoal e assim, a certa altura passa a ser visto com olhos, tipo, com maldade, digamos assim, com sim, assim, a discriminação. O
hoje, felizmente, essas práticas são mais aceites, mas ainda há algum preconceito, principalmente em contextos mais conservadores. Tipo aquela mentalidade, se tens tatuagens visíveis, principalmente, és menos profissional, tipo, não tens tanto valor. O que é, tipo, totalmente descabido. O valor de uma pessoa não vem a partir do que uma pessoa vale, assim, aparenta ser. Exato. Não se julga um livro pela capa, não é? Exato. Enfim, apesar de trabalhares numa área mais criativa, alguma vez sentiste algum preconceito com as tuas tatuagens ou os piercing? Sim, olha, sendo honesto, eu acho que já senti mais preconceito com as rastas do que com tudo o resto. Ainda assim, obviamente, já senti algumas situações, mas epá, nada muito grave. E acho que são sempre cenas mais relacionadas ao trabalho. Se calhar recebes uma nega numa entrevista ou coisas desse género. Porque acho que de resto, hoje em dia, apesar de alguns preconceitos, especialmente na camada mais velha, já consegue ser muito mais tranquilo. Sim. Apesar disso, já sentiste mudança na mentalidade das pessoas quanto a estas questões? Sim, muito. A malta. Hoje em dia, lá está, a tatuagem passou de ser uma coisa que era muito marginalizada para hoje em dia ser um acessório de luxo. É uma coisa que é decida por muita gente. Virou. A tatuagem não é uma moda, mas está sim na moda. E sim, sem dúvida já houve muitas mudanças e para melhor em relação a tatuagens e body mods no geral. Eu acho engraçado que, tipo, imagina, o facto de alguns comentários, ainda relacionado com preconceito, eu normalmente ouvi mais comentários assim, preconceituosos em relação a estas modificações de malta mais velha, lá está, porque era algo mais... Pronto. Mas hoje em dia já ouvi bué, tipo, principalmente em redes sociais, a virem de malta mais jovem, tipo, da nossa idade. Sim, tu há uns tempos tiveste um caso de um rapaz que fez um Reels ou um vídeo para o Insta que circulou muito, que era a dizer que pessoas tatuadas têm um ar sujo, são pobres, drogadas. Eu mandei-te o vídeo. Ou seja, e obviamente esses ideais de uma camada mais velha e conservadores também vão continuar a passar para uma camada mais jovem e vão continuar a existir essas ideias e a serem propagadas. Mas acho que de uma maneira muito mais reduzida, e tanto que esse rapaz recebeu hate e muitas respostas por causa da opinião que ele deu. Pronto, acho que sim, acho que essas questões de preconceito e ser mal visto está a ser mais ultrapassada agora. Como é que achas que vai ser daqui para a frente? Achas que o preconceito vai aumentar, vai diminuir ou vai manter-se? Acho que se houver mudança vai ser para melhor. Acho que cada vez mais, ainda por cima com a nossa geração e as gerações mais novas, já há uma aceitação e somos uma geração muito mais consciente dos outros à nossa volta e de aceitar as diferenças entre cada um. Portanto, eu acho que sim, se houver uma mudança vai ser para melhor. Esperamos que sim, não é? Então achas que as modificações corporais, assim, no geral, não só as que falámos, como também todas as outras que existem, são arte, expressão pessoal ou apenas moda? Não, pronto, já na cena da moda, pegando o que eu estava a dizer também há pouco, a tatuagem está na moda sim, mas não é uma moda. A tatuagem existe há quase tanto tempo como nós. Por isso, tatuagem não é de agora nem de há 3 dias atrás. É uma cena que já é praticada há milhões de anos. Ou seja, uma moda não é. É sim uma arte e uma forma de expressão. A maneira como cada um consegue expressar-se e transpor isso para a sua pele. Né? Transformar a sua maneira de ser, a sua maneira de ver o mundo ou o que seja, para a sua pele tornar aquilo uma coisa visível para os outros também. E tu, o que é que tu achas? Eu acho que a expressão pessoal já acaba por estar dentro da arte. Acho que a arte é exatamente isso, é a forma de cada um se expressar. Sim, exato. E depois acho que a moda também entra ali, do tipo, vão ter sempre mais tendência para o que está em altas. Sim, exato. Se calhar moda dentro da tatuagem, se calhar nós falamos um bocado mais de
estilos de tatuagem que estão na berra. Por exemplo, agora houve muito um boom do fine line. Fine line que nem é um estilo, é uma técnica. Se calhar se formos falar de estilo, estamos a falar ou de um oriental, ou de um tribal. Sendo assim, fine line não é um estilo, é uma técnica. E houve um grande boom, sim. Pronto, criou-se muito essa modinha agora do fine line. E como ela apareceu, onde aparecer outras, e esta vai desaparecer, e assim sucessivamente. Yeah. Agora também tem havido aquela tatuagem mais livre. Sim, do freehand. Sim, freehand. Freehand, eu faço muito freehand e é aquilo em que eu me quero especializar. E é um processo, lá está, muito diferente, se calhar não, com toda a certeza, é um processo muito diferente de uma tatu dita normal, em que aplicas o stencil na pele e tudo mais. É uma coisa muito mais pessoal e estás ali. O processo criativo é muito diferente. Bem, olha, estamos a acabar e eu só tenho a agradecer-te mesmo por teres vindo. Parece, obrigado. Pronto, já sabem, vão segui-lo nas redes vizinhas e façam marcações com ele. Tem estúdio tanto em Santarém como em Lisboa, portanto é como acharem melhor. Vamos deixar o arroba aqui em baixo, já sabem. Vamos encerrar o episódio de hoje com uma questão para vocês. Se uma tatuagem ou piercing, ou uma modificação corporal de alguém pode contar uma história, ou até mesmo que não conte, está num corpo que nem sequer é nosso, porquê é que ainda julgamos tanto algo que não nos pertence nem nos diz respeito? Claro, queremos mesmo saber a vossa opinião. Arte, moda ou tabu? Contem-nos nos comentários e partilhem connosco as vossas experiências. Esperemos mesmo que este episódio vos tenha feito pensar um pouco e abrir alguma mente mais fechada. Enfim, olhem, obrigada por nos acompanharem, fiquem desse lado e até ao próximo episódio de Várias Artes. Tchau! Civilizações como a Maia e a Azteca. Que? Cerca de 9.000 anos. Como a Maia e a Azteca, cerca de 900 anos. Oh pô, tu estás só, eu estou-te a ver pela minha visão aqui. Eu estou-me a segurar bem para não me perder. A Azteca, mano, isto é bué da estranha, a Azteca. Por volta de 2000 anos, estás no Big Brother. Caga de 900. A gente pega só do tipo, por exemplo, descarificações. Eu explico, vamos fazer isso para aqui também. Muito bom, está gravado. Não.